Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou chamando vocês para deixar o like neste vídeo e também para não se esquecer de fazer aquela visitinha à lojaassombrada.com.br, principalmente a moda feminina, tá? A gente tem ali agora moda feminina na Loja Assombrada e tem um cupom de desconto para vocês usarem, que vale apenas para moda feminina, mas você ganha 10% de desconto usando este cupom, que é o cupom MODA. É só você usar esse cupom na sua compra, na moda feminina, que você ganha 10% de desconto em cima da peça que você comprar ou das peças que você comprar da moda feminina. Válido somente para ela, tá bom? Dito isso, vamos então começar com esta coletânea de relatos de hoje. E o primeiro relato desta coletânea é este daqui, Experiência Fora do Corpo. É um moço que nos conta. Eu tinha mais ou menos 3 a 4 anos. Brincávamos eu e meu irmão no quintal. Era tipo um corredor que ficava entre o muro e a casa dos meus avós. Morávamos na casa dos fundos. Bom, pegamos a boneca da nossa irmã caçula e cortamos as unhas. Quer dizer, a gente cortou os dedos da boneca. Cortamos os cabelos da boneca, enfim, arrebentamos com a boneca. Passamos batom nela. Meu irmão, não contente com a façanha, amarrou a tal da boneca em uma das janelas da casa dos meus avós, que ficava no corredor, pelo lado de fora, e que eu não alcançava. E que eu não alcançava. Havia 2 caixotes de madeira, desses que se guarda frutas, no corredor. E meu irmão, que era 3 anos mais velho, subia em cima de um deles para espiar por cima do muro. Ele espiava a rua. Me lembro que nesse horário passava um desenho que assistíamos fielmente na TV. E ele me falou: "Pronto, arrebentamos a boneca. Agora vamos assistir o desenho?" E foi. Eu, como era o mais espoleta e baixinho, também queria espiar sobre o muro, mas um caixote daqueles não era o suficiente. Meu irmão foi assim... que chique, acabei de ganhar um drink. Mas esse aqui é sem álcool. Ainda não dá. Aqui, ó. Ó, veio com a colher bailarina. Que chique, gente. Pausa aqui, tá? Só pra... Muito bom, de tangerina. Obrigada, amor. Mais pra frente pra eu não derrubar. Voltando agora aqui ao relato. Então, um caixote pra mim não era suficiente. Meu irmão foi assistir o desenho e eu olhei para o caixote e vi que havia outro. Pronto, coloquei um em cima do outro, pois assim eu teria altura suficiente para ver do outro lado. Para subir foi bem difícil. Subia e caía, até que eu consegui. E enxerguei a rua por cima do muro, montado em cima de 2 caixotes. Quando eu quis descer, os caixotes cambaleavam e viraram. Os caixotes cambalearam e viraram de repente. Fui direto com a cabeça no chão e ouvi um trim. No corredor em que eu estava, que era bem no fundo, teria que andar muito até a minha casa, que ficava lá nos fundos. Então eu olhei em volta e vi que eu fiz besteira. Então queria correr para contar para o meu irmão, que já estava assistindo o desenho em casa. Lembro de me desviar de uma luz forte que vinha do céu. Desviei da luz, corri e chamei o meu irmão. Ele assistia a TV e nada fazia ele desviar a atenção da TV. Eu entrava na frente dele, acenava e nada dele me ver. Foi então que eu voltei para o corredor e vi a boneca pendurada na janela. Mas o estranho é que eu conseguia alcançá-la. Eu podia tocá-la e eu dava risada. Eu era leve e poderia até voar. Eu fiquei contente e pensei, gente, eu vou poder brincar de agente secreto agora, pois eu sou invisível e posso até voar.
Nesse intermédio aí, ouvi a música que tocava no intervalo dos desenhos da TV. E então meu irmão veio correndo para me chamar. Foi muito estranho, pois eu fui puxado rapidamente de volta para o meu corpo, que estava caído no chão. O barulho do trim logo voltou na minha cabeça. Meu irmão riu e perguntou o que eu tentava fazer com 2 caixotes. E eu expliquei, e ele disse que era impossível subir em 2 caixotes. Isso passou batido e nunca falamos mais a respeito. Bom, foi essa minha experiência, espero que agrade. Mas, gente, você não contou pra ele que saiu do corpo, que tentou chamar ele assistindo desenho, que bateu a cabeça, sei lá. Nunca falou isso? Bom, ele teve meio que uma EQM, uma experiência de quase morte. Ainda, tipo, tinha uma luz vindo do céu pra levá-lo e pum, desviou da luz e deixou chamar meu irmão. Se ele tivesse passado no meio daquela luz, será que ele ia subir, que ele ia morrer? Não sei. Próxima história. Fenda dimensional no shopping? Opa, vamos ver o moço que nos conta também. Meu relato é curtinho, mas um relato que você leu no ao vivo de 18 de setembro de 2020 me fez lembrar desse caso, no mínimo estranho, que ocorreu comigo e com um amigo meu. Na época, eu tinha por volta dos 10 para 11 anos. Eu era um garoto tímido, de poucos amigos, mas fiz amizade quase que instantânea com o filho da melhor amiga da minha mãe. Eles eram evangélicos e, sendo pessoas maravilhosas, viraram praticamente a minha segunda família, visto que eu vivia na casa deles para brincar com o Richard. Nomes trocados, ok? Uma certa vez eles foram ao shopping e me chamaram para ir com eles passear, ir ao cinema, ir para a livraria, já que sempre fui um devorador de livros. Foi muito legal até que entramos em uma loja de roupas, para a mãe dele comprar umas roupas para ele e para a irmã dele. Foi quando eu vi uma passagem no canto de uma parede. Eu, todo curioso, fui ver aonde dava essa passagem. E o Richard veio junto. A gente só deu uma olhadinha ali para ver onde aquilo dava, nem passamos ou entramos no lugar. Foi menos de 3 segundos. Olhamos e parecia a parte de fora da loja. Quando voltamos, cadê os pais do Richard? Procuramos por toda a loja, mas nada de encontrá-los. Até o vendedor era diferente, mas não tinha como eles saírem sem a gente, pois estávamos do lado deles, justamente por medo de nos perdermos. Estranhamente, eu permanecia calmo. Algo dentro de mim dizia que tudo ia dar certo, era só continuar procurando. Já o Richard, ele estava todo desesperado, morrendo de medo e quase chorando. Foi aí que os vimos subindo a escada rolante. E o pai do Richard, doido de preocupação, falando: "Como vocês subiram aqui? Vocês estavam perto da gente. Como saíram da loja?" Ficamos sem entender nada. Tipo, como assim sair? Como assim? Aqui em cima? Nós fomos parar num andar acima de onde estávamos. Mas como? Sem subir escadas e nem elevador. Só olhamos por uma fresta na parede e do nada, puf, a gente subiu um andar? Não sei se foi fenda dimensional, se foi bug na Matrix ou se o shopping é doido mesmo. O que importa é que acabou tudo bem e não saímos mais de perto dos pais do Richard pelo resto da noite. Então deixa eu só entender aqui. Vocês estavam na loja A com os pais deles, aqui. Aí vocês olharam pela fenda 3 segundos e voltaram. No que vocês voltaram e não encontraram os pais dele e o vendedor era diferente, vocês estavam numa loja diferente no andar de cima. É isso? Por isso que o vendedor era diferente, os pais não estavam ali, e aí de repente vocês olharam para fora e viram os pais subindo a escada rolante, é isso? Indo para o segundo andar. E aí que vocês se viram, eles perguntaram: "Como que vocês vieram pro segundo andar, tipo, sem a gente ver? Por que vocês fizeram isso?" E eles simplesmente olharam para um buraco na parede e isso aconteceu. É isso? Tipo, passou do primeiro, de uma loja para outra loja? Acho que foi isso, gente. Que doideira, né? Deixa eu tomar um golinho do meu drink. Acho que é água tônica com essência de tangerina.
e gelo. Muito bom. Vamos lá. Próximo relato, os 3 pingos de sangue. É uma moça que nos conta. Essa história se passou quando eu era criança. Devia ter meus 7 ou 8 anos, mais ou menos. Nessa época, morávamos num cortiço, na cidade de Embu das Artes, na rodovia BR-116, na Regis Bittencourt. Creio que o cortiço já não existe mais, mas me lembro de muitas histórias de lá. Bom, era um sobrado bem antigo, de assoalho de madeira, e as tábuas rangiam quando andávamos. Nessa casa grande moravam 2 famílias, eu, meu irmão, minha mãe e o meu pai, e a minha tia, irmã da minha mãe, o marido dela e meus 4 primos. Vivian, Miriam, Ângelo e Naísa. Os nomes estão todos trocados, sempre, ok? Como eu era pequena, eu não me lembro com precisão de alguns detalhes, afinal, estamos falando de aproximadamente 34 anos atrás. Eu estava na escola juntamente com os meus primos mais velhos e a única criança que estava em casa era minha prima Naísa, que era bem pequena. Na cozinha, que ficava no andar de baixo, estavam minha mãe, minha tia e mais 2 vizinhas que chamavam-se Eliana e Vanessa. Estavam conversando quando de repente ouviram um som muito forte vindo do andar de cima, como se algo tivesse caído no chão. Pelo piso ser de madeira, o som ecoou muito alto e forte, e na sequência caíram 3 pingos de sangue do teto. Gente! Imediatamente imaginaram que algo pesado havia caído em cima da minha prima Naísa e correram para o andar de cima. Mas ao chegarem lá, estava tudo na mais perfeita ordem e paz. Não sei ao certo se foi a minha mãe ou a minha tia que saiu à procura da minha prima no quintal, mas qual não foi a surpresa ao encontrá-la tranquilamente brincando no balanço. As manchas de sangue nunca mais saíram do chão e ninguém nunca soube explicar. Será que alguma coisa no passado aconteceu naquela casa e isso seria uma forma de impressão ou uma forma de mostrar talvez algo que tenha acontecido lá num passado? Não sei. Ou de outra dimensão? Não sei. Bom, próxima história. A noite do enterro da minha avó. É uma moça que nos conta nomes também trocados. A minha avó, que aqui vou chamar de Anastácia, estava doente de câncer, mas até então ninguém sabia disso. Ela sentia muita dor nas pernas, ia ao médico e falava onde eram as dores. E o médico passava remédio para ela tomar, para aliviar as dores nas pernas dela. Só que essas dores só iam aumentando, até que chegou um momento em que ela não podia mais andar. E com essas idas ao médico, acabou descobrindo que era câncer. Só que estava muito avançado já e não tinha mais como tratar. Anastácia era uma mulher de coração muito bom, cuidava de todos, era muito bondosa e muito apegada com os netos, e a gente com ela também. Ela ficou de cama sentindo muitas dores, gritava por Deus o tempo todo, chamava pelo nome dos santos e era um sofrimento. O médico passou alguns remédios que faziam passar a dor, só que com o tempo esses remédios foram perdendo efeito. Então foram 3 meses, se eu não me engano, que ela ficou em cima de uma cama, sofrendo e gritando por Deus o tempo todo. E ela estava tão fraca que não tinha forças nem para comer. Tinha que bater a comida dela no liquidificador para ela conseguir tomar. E chegou o dia de sua morte. Nesse dia, ela ficou pior do que já estava. E meu tio veio até a minha casa, pouco antes da meia-noite, avisar a minha mãe que Anastácia estava morrendo. A minha mãe foi com o meu pai para a casa da minha avó e a minha irmã, Michele, que estava dormindo comigo dentro do meu quarto, me acordou chamando meu nome, dizendo que a minha avó estava morrendo. Eu era uma criança, eu não entendia muitas coisas, então eu achava que ela estava brincando comigo. E aí eu falei, Michele, vai dormir, deixa de falar isso. Então ela me disse, então tá bom. E daí eu não consegui mais dormir, pensando se eu acreditava ou não acreditava no que ela tinha me contado.
Até que meu pai chegou sem a minha mãe e ela perguntou pro meu pai: Pai, que horas que a avó morreu? E ele respondeu: meia-noite. Só deu tempo da gente chegar na porteira e ela faleceu. Nessa hora eu percebi que ela estava me falando a verdade e eu não lembro se eu consegui dormir de novo. Eu só lembro que no outro dia a gente foi pro velório. Foi muito doloroso ver a avó que eu tanto amava dentro daquele caixão. Ela estava tão magrinha. A gente passou o dia no velório e no final do dia foi o enterro. Já era noite quando a Michele, que tinha 18 ou 19 anos, trouxe a mim e minha irmã mais nova, a Rúbia, que na época devia ter uns 9 anos, trouxe-nos para casa. Ficamos sozinhas por um pequeno período de tempo, até a Michele ir buscar os outros no carro, lá na casa da minha avó falecida. Só que nesse pequeno período de tempo aconteceu o que nos deixou intrigadas. Bateram na porta da nossa casa, tão forte, que parecia um soco de tão forte, e a porta ficou entreaberta. Detalhe, nesse dia não estava ventando e eu tinha fechado a porta. Eu não virei a chave, mas eu tinha fechado a porta. Não tinha como a porta abrir assim do nada. Estava sendo aparentemente uma noite calma, sem vento, sem chuva. Eu e Rúbia ficamos tristes, pois somos muito medrosas com essas coisas. O coração começou a acelerar e na mesma hora que a porta ficou entreaberta, nós saímos correndo, atravessando a estrada e ficando na casa de um vizinho. A estrada? Ou a rua? Enfim. Assim que a gente saiu de casa, nós olhamos para trás e não vimos ninguém. Mas como? Não tinha como alguém dar um soco na porta a ponto de abri-la e se esconder assim tão rápido, porque tem mato ao lado da casa e tinha sido capinado. Então, o mato estava seco, caído no chão e escutaríamos os passos se fosse alguém que tivesse batido na porta. Além disso, tem até arame farpado e não tem como alguém passar tão rápido por ele. Eu só sei que logo que saímos de casa, olhamos bem, mas não tinha absolutamente ninguém ali. Então, quem será que deu o soco na porta? Será que foi a avó querendo dar um último adeus e tentando chamar atenção e o que conseguiu foi isso, dar uma batida na porta? Para meio que querer dizer estou aqui ou alguma coisa do tipo como aquelas despedidas? Será? Bom, próximo relato. O Machado. É uma moça que nos conta. Nomes também trocados. Este relato é da minha sogra, Luana, quando ela era criança. Hoje ela é uma jovem senhora de 85 anos, que quando vem nos visitar adora te ouvir, Ana. Ai, que legal. A família de Luana veio morar no Rio de Janeiro, no município de Petrópolis. O pai Matias, a mãe Carlota e o irmão Isaías. Matias alugou uma casa, toda branquinha. Era uma casa alta e no subsolo tinha um porão. Todos os dias, sempre na mesma hora, às 6 da tarde, começavam a jogar pedras no telhado. E quando iam olhar, não tinha ninguém e nem pedra. E o barulho era insuportável, pois o telhado era de zinco. Sempre entravam 6 gatos pretos pelas janelas também, que ficavam ali arrepiados e grunhiam e ficavam fazendo assim, sabe? E à meia-noite também começava uma bateção no portão, na direção das cabeceiras das camas, como se estivessem batendo com um pedaço de madeira ali. As crianças choravam, tremiam, rezavam e nada. E toda essa perturbação durava mais ou menos 2 horas. Então começava às 6 da tarde, jogar pedra no telhado, os gatos entrar pela janela, 6 gatos pretos. Mas peraí, 6? Às 6 eram as pedras no telhado, é isso? E à meia-noite começava a bateção no portão.
Bom, não sei a partir de qual, mas durava 2 horas. Não sei se é a partir das 6 ou a partir da meia-noite, que durava 2 horas. Bom, um dia, seu irmão mais velho, Isaías, que tinha cerca de 18 anos e trabalhava na obra do hotel Quitandinha, entre aspas aqui, né, no horário noturno, fora liberado mais cedo do serviço. Como não tinha transporte público na época, ele fazia o itinerário a pé mesmo, e isso durava cerca de 1 hora de caminhada. Portanto, ele chegava quase meia-noite em casa. Foi quando ele viu, saindo do bambuzal, que era próximo à casa da família dele, uma velhinha com cabelo bem grisalho. Ela vinha falando que estava na hora de catar os cabelinhos dela. Isaías saiu correndo para casa e começou a bater na porta. Carlota não abriu a porta com medo. Então Isaías gritou e Carlota reconheceu a voz do filho. Quando ela abriu a porta, o encontrou desmaiado. Os seus pais o puxaram para dentro de casa e o reanimaram. Quando Isaías se estabilizou, ele contou sobre a velhinha saindo do bambuzal e entrando no portão de sua casa. Então a família se reuniu e começaram a rezar. Nisso, os barulhos ficaram mais intensos. Então Matias, bêbado e revoltado com aquela situação, pegou um machado de lenhador, e falou para Carlota: Carlota, vou pôr esse machado em pé, com o cabo para baixo e a parte metálica para cima. Se esse machado cair, é porque é gente de carne e osso. E esse desgramado vai virar defunto, porque eu vou acabar com ele. Mas, se o machado permanecer em pé, é porque é alma penada que vem do cemitério. De uma só vez, Matias bateu o machado com o cabo de madeira no chão e largou. E por incrível que pareça, o machado foi ficando de pé. Todos ficaram arrepiados e tremendo. Ele, nervoso, ficou falando que ia matar essa assombração. Matar a assombração. O resto da família ficou rezando todas as rezas que conheciam e que não conheciam também. E desde então esse fato não se repetiu mais. Resumindo, Carlota, depois de toda essa história, resolveu perguntar aos vizinhos sobre o histórico daquela casa. E falaram que a antiga dona da casa faleceu ali. E as características dessa senhora batiam com as características da velhinha que Isaías tinha visto saindo do bambuzal. Gente, o que a velhinha falou? Vinha falando que estava na hora de catar os cabelinhos dela. Cabelinho? Será que era uma uma senhora que ficou ali meio perturbada, enlouqueceu? Ou o que significa isso? Tá na hora de pegar meus cabelinhos? Ou ela dava o nome de cabelinho para algum tipo de planta, alguma coisa assim. Definitivamente era uma casa assombrada. E essa do machado eu não sabia, é tipo uma simpatia, um negocinho, se o machado ficar em pé é fantasma, se não é gente de carne e osso que tá perturbando o lugar. Ou ele veio isso na cabeça dele na hora, tipo um desafio. Se for carne e osso vai cair. Agora, se for fantasma, que segure o machado em pé. Algo assim? Ou não, existe mesmo esse tipo de, sei lá, não é bem uma simpatia, né, mas... Bom, vamos então agora para o próximo e último relato desta coletânea. Carrinho de bebê embaixo da árvore. É um moço que nos conta. Eu estava voltando da escola e sentei numa pracinha para lanchar, quando me deparo com um carrinho de bebê encostado embaixo de uma árvore. Estava aparentemente sozinho, então eu sentei perto do carrinho para fazer companhia para o bebê. Ah, tinha o bebê lá dentro também. O bebê aparentava ter uns 6 meses e tinha traços orientais. Era linda e bem bochechuda. Era uma bebê, a bebê. Mal me sento no banco e surge uma mulher de vestido azul clarinho e se senta do meu lado. E ela disse: minha filha é linda, né? E eu disse: a senhora é a mãe dela? E ela respondeu: sim. A sua filha é muito linda mesmo.
E ela continuou a conversar comigo sobre a bebê. Ela está com a minha mãe, ela só foi comprar um picolé bem ali. E apontou onde a avó da menina estava. E eu disse, ela é bem calminha, né, a bebê? E ela respondeu, sim, a Yumi gosta de ficar embaixo da árvore. Bom, eu tinha terminado o meu lanche, me despedi da moça e da bebezinha e fui para casa. Muitos e muitos dias depois, eu acho que até meses se passaram, eu vejo a senhora com o carrinho de bebê embaixo da árvore e vou até lá para cumprimentar a Yumi. E eu digo, nossa, essa é Yumi, tá cada vez mais fofa. E a senhora respondeu, sim, ela está, mas de onde nos conhecemos? E eu disse, eu conversei com a mãe dela outro dia aqui na praça, enquanto a senhora estava comprando picolé. A senhora me olhou de um jeito estranho e disse, acho que você está confundindo a minha filha. Peraí. Acho que você está confundindo a minha filha, não sei. E aí ele falou, não senhora, eu conversei com a sua filha outro dia. Ela era muito parecida com a senhora, bem branquinha, né? Bem bonita, de cabelo longo, escuro, vestido azul clarinho. E eu mal terminei de falar, ela me olhou assustada e com lágrimas nos olhos disse, não pode ser, minha filha, a fulana, e disse um nome complicado em japonês que eu não lembro. Ela morreu logo depois do parto da Yumi. Eu não entendi muito bem. Na verdade, naquele momento eu não entendia nada. Ela disse assim, eu tenho que ir, preciso tomar meu remédio para pressão. E eu perguntei se ela estava bem e ela só fez um sinal com a cabeça dizendo que sim, mas eu via que ela queria chorar. Cheguei em casa, tomei banho e dormi. E sonhei com a moça de vestido azul clarinho. Ela estava num quarto de bebê, olhando para dentro de um berço rosa. E eu estava lá também, observando tudo. Ela me olhou e disse, mamãe sempre foi emotiva, não ligue muito para isso. Eu sempre estou com elas. E acordei no outro dia assustado e compreendo finalmente o que acabava de acontecer. Liguei os pontos e entendi tudo. Era o espírito da mãe que estava ali com a bebê ainda. Ela estava com a avó e a mãe estava acompanhando a bebezinha e a avó, não é? Muito bom, muito legal. E aí, gostaram dos relatos de hoje? Espero que sim, espero que tenham gostado. E se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Bom, um beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui!